E aí, geração, bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário que você vai ver esse vídeo, lembre-se, você nasceu para a glória de Deus. E aí, geração, vamos? Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa bem desenvolvida na confiança em Deus. Você confia em Deus? Todo mundo diz que acredita em Deus, mas e confiar em Deus? Hoje eu vou contar para você um pouco da minha história que me levou a confiar em Deus. Eu vou usar o meu mundo futebolístico, né? Por muito tempo eu queria ser jogador de futebol. Você também já teve esse sonho? Quem no Brasil, um jovem que não sonhou em ser jogador de futebol? Mesmo que não saiba jogar, né? A gente tem o dom, né? O brasileiro tem um talento peculiar. Hoje eu quero falar para vocês um pouco da minha história e como Deus trabalhou em mim essa confiança. Desde muito novo, pessoal, desde muito novo, alguns me conhecem aí, desde muito novo eu joguei muita bola, né? Para muitas pessoas, para muitos amigos, os amigos dos meus pais, eles sempre falavam que eu poderia ser jogador de futebol porque eu jogava bem, né? Hoje não jogo mais, infelizmente, mas na minha adolescência, ali na minha juventude, eu era muito diferente. Eu vou contar um pouco da minha experiência para trazer um pouco de motivação para você confiar em Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida. E se você confiar nele, ele mostra para você o teu propósito e ele entrega para você aquilo que ele desenhou desde a fundação do mundo para você viver. Desde novo eu sempre joguei bola, disputava campeonato, fazia escolinha e com 16 para 17 anos queimava muito no meu coração ser jogador de futebol. Com 17 para 18 eu tive a oportunidade de ficar uma semana no J. Malucelli, mas por algum motivo meu pai não deixou eu ir. Beleza. E aí eu continuei jogando bola, né? E com 20 anos, presta atenção, com 20 anos eu tive a oportunidade de ir para a Europa. Isso mesmo. Com 20 anos eu fui para um encontro com Deus e nesse encontro com Deus eu conheci uma pessoa. Essa pessoa era o pai do Gustavo Mosquito, que hoje ele joga no Corinthians. Ele estava nesse encontro com Deus comigo e sem ele me conhecer, ele olhou pra mim e falou assim: você joga bola, né, garoto? E aí a gente trocou o WhatsApp e a gente começou a conversar. E eu lembro que a gente voltou do encontro com Deus, na mesma semana ele me mandou um WhatsApp perguntando se eu queria essa oportunidade. Era para ir pra França, porque com 20 anos aqui no Brasil é uma pessoa velha já para ser jogador. Mas na Europa, um brasileiro com 20 anos é novo ainda. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no meu quarto, eu tinha um Samsung, um J5. Quando eu li essa mensagem, na hora o Espírito Santo falou bem assim para mim: não é isso que eu tenho para você. Na hora assim, ó. E quem foi pro encontro com Deus sabe que você fica muito sensível ao Espírito Santo nos próximos dias. Essa foi a primeira oportunidade de eu viver o meu sonho. Eu tinha 20 anos já, a minha esposa estava grávida, eu estava prestes a se casar. E na hora que eu li aquela mensagem, tendo a oportunidade da vida de todo mundo, o Espírito Santo fala para mim: não é isso que eu tenho para você. E eu estava tão sensível que na mesma hora eu disse para ele o que eu estava sentindo sobre os meus próximos passos. E eu disse não, com muito respeito. Ele até nem entendeu. Ele falou assim: mas você vai perder essa oportunidade. Eu ia ficar 3 meses e se desse certo esse contrato era na segunda divisão, aí eu poderia levar a minha família. E mesmo assim eu senti paz no coração e disse não. Mas eu quero contar um pouco sobre a minha história até chegar aí. Desde os meus 18 anos, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, todo ano eu fui artilheiro de uma competição, que eu jogava bola sintético e campo. Todo ano. Então isso era muito vivido assim dentro de mim. Eu sempre acreditei que Deus queria que eu fosse jogador de futebol, né?
Então aquilo queimava no meu coração quando eu era mais novo e eu sempre buscava isso. Porém eu não era diligente, eu não ficava muito focado nisso. Talvez por isso que com mais novo, por exemplo, com 15, 16, 17 anos eu já estava em um clube, porque eu não era compromissado com isso. Só tinha o talento, mas não me policiava para ser um atleta mesmo, entendeu? Então, isso foi uma experiência que Deus, na oportunidade que eu recebi, ele me disse que não era isso. E aí, como eu estava muito sensível ao Espírito Santo, eu obedeci e não fiquei triste, não fiquei frustrado. E é isso. E aí, com 23 anos, presta atenção, com 23 anos para 24, Deus me desafia de novo sobre o futebol. Dessa vez não é para ser jogador de futebol, não. Dessa vez é para mim entregar o futebol para ele. Com 20 anos eu tive essa oportunidade e o Espírito Santo falou que não era isso que ele tinha para mim. E com 23 para 24 ele me pediu futebol. Ele disse bem assim, ó, entrega o futebol para mim. Você tem coragem? Lembrando que Deus ele não obriga ninguém a nada. Ele apenas convida. Ele apenas, no relacionamento, ele pergunta, e aí, você tem coragem? E aí, segue-me? Então a gente tem que ter o coração muito quebrantado para obedecer ele. Pega a visão. E aí com 23 para 24 anos, Deus me pediu futebol, isso mesmo. Ele falou assim, entrega o futebol para mim. Só que ele foi tão inteligente que ele disse assim, ó, fica 1 ano descansando, 1 ano sabático, sabe? Eu fiquei 1 ano sem disputar nenhuma competição. Eu falei, beleza, Senhor, eu entrego. Mas não foi tão fácil, porque eu fiquei vários meses lutando. Toda vez que eu entrava no quarto para orar, para ler a Bíblia, para escutar um louvor, vinha muito forte no meu coração. Entrega ao futebol, entrega ao futebol, entrega ao futebol. Eu ficava brabo com Deus, saía do meu secreto na hora e não entregava. Eu demorei uns 4 a 5 meses para mim dizer sim. Aí eu lembro um dia que eu entrei no banho para tomar banho, né? E aí eu coloquei aquela música, eu quebro o meu vaso aos pés do meu amado. Um louvor incrível. E aí o Espírito Santo invadiu o quarto, o banheiro, e eu comecei a chorar no banho. E eu não consegui resistir mais a esse amor. E aí eu me lembro quando eu saí do banho, eu olhei no espelho chorando e disse bem assim, tá bom, pai, eu entrego o futebol pro Senhor. E com 23 para 24 anos eu entreguei o meu futebol, né? A coisa que eu mais amava no mundo era jogar bola. E aí eu fiquei 3 anos sem jogar bola. 23, 24, 25 e 26, quase 27. Aí sim que eu senti do Espírito Santo que ele me deixou brincar de novo, sabe? Mas nesse tempo de sabático que eu entreguei aquilo que eu mais amava fazer, eu fui para um próximo nível em relacionamento com Deus. Eu confiei nele, ele não me prometeu nada. Ele apenas disse, confia em mim. E eu entreguei o que eu mais amava, e aí um monte de coisa aconteceu. Minha família foi pro próximo nível, coisas aconteceram no meu ministério. Eu sinto assim, ó, que eu tô literalmente no centro da vontade de Deus, porque eu confiei em Deus. Hoje eu quero falar para você assim, ó, confia em Deus. O que ele te pediu que você ainda não teve coragem de entregar para ele? Quando você vai orar, quando você se relaciona com Deus, ele já te pediu algo. Você ainda não entregou? Confia, porque ele tem o melhor para você. Confia, talvez você não entende ainda, mas confia, porque uma pessoa bem desenvolvida confia em Deus. Deus é a pessoa mais perfeita da terra. Então você acha, ele já está no futuro. Então se ele está te pedindo algo, é porque ele tem algo muito melhor para você. Experiência própria. Experiência própria. Acredita que ele tem o melhor para você, porque é realidade. Eu vivi isso. Depois que eu entreguei isso pro Senhor, meu Deus, tudo na minha vida foi para um próximo nível, em todos os sentidos, literalmente. Então esse vídeo é para te dar uma injeção de confiança. Confiança. Confia no seu pai. O seu pai já está no futuro. O seu pai já te viu no futuro. Se ele está te pedindo algo, confia. Entrega. Amém? Eu vou falar mais sobre isso porque tem mais experiências para te dar injeção de confiança. Eu também tenho um vídeo incrível para falar sobre generosidade. É uma experiência que eu tive muito incrível também,
que Deus me desafiou a ser generoso em uma coisa, vai te dar uma injeção de ânimo também para você experimentar, porque Deus não fechou monopólio com o Lucas, Deus não fechou monopólio com uma igreja, Deus não fechou monopólio com uma religião. Deus, ele é para todo mundo que tem fé, para todo mundo que quer se relacionar com ele. E quanto mais simples você viver esse relacionamento com Deus, é mais incrível. Amém? E aí, geração, vamos? Eu quero te indicar um livro. Valentes pela Verdade, do pastor Farley. Esse livro aqui é muito incrível, porque ele é baseado na Bíblia. Então ele vai te dar várias chaves para você viver. E como hoje nós vivemos num mundo onde tem tantas verdades, é importante você seguir a verdade das verdades, que é a Bíblia. Então esse livro é baseado na Bíblia. Agora sim, um ótimo fim de semana, uma ótima semana, Deus te abençoe, aproveita tempo com a tua família, pois não existe nada na terra mais valioso do que a família. E aí, geração, vamos